Boa tarde a todos, a todas. É um prazer imenso estar participando aqui no primeiro Global Citizen Now, no Rio de Janeiro, com essa mesa maravilhosa, seres humanos incríveis aqui. Eu gostaria de dizer que nós estamos no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, como podem notar pelo sotaque. E uma curiosidade, carioca, não sei se vocês sabem, mas é um nome que vem de origem tupinambá. Onde está ocorrendo esse evento agora, aqui no bairro de Botafogo, Catete, antes da colonização, era a maior terra indígena do Rio de Janeiro, dos tupinambás. Gostaria de pedir uma salva de palmas. Ok. Muito obrigada. Então, vamos aqui prestar já nossas honras. Nosso tempo é curto e a história é longa. Então, nessa mesa, nós vamos discutir o papel crucial, vital, da floresta amazônica na manutenção do equilíbrio climático global. E falar de Amazônia é falar também de todos os povos indígenas, diferentes etnias que nela habitam há milhares de anos e estão ali como grandes guardiões, protegendo a floresta e todos os seus serviços ecossistêmicos. Também vamos falar sobre a necessidade de políticas e financiamento para garantir a manutenção da floresta e meios também para potencializar, né, a permanência dos povos indígenas ali. Para começar, gostaria de colocar a minha primeira pergunta para a Célia. Célia, que é liderança parlamentar, né, no nosso congresso. Como é que você vê, Célia, o papel dos povos indígenas e das terras indígenas na garantia dessa Amazônia segura, né, para o presente e para o futuro? Hey ya, hey ya, hey hey yo, 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 hey ya, hey ya, hey hey yo. Conta meu tempo aí depois do canto, porque o canto se canta, não se conta, viu? Eu fui a primeira mulher indígena a ser presidenta da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais no Congresso Nacional. E sempre que nós chegamos nesse lugar, as pessoas falavam que: nossa, você é a primeira pessoa que está na universidade, só agora, chegou atrasado, vocês são as primeiras que estão formando em direito, vocês são primeiros escritores, como que você se sente? Você é a primeira ministra, Sônia Guajajara, a presidir um ministério, delegação da COP, enquanto líder indígena, você é a primeira deputada a presidir uma comissão. E eu sempre falo que não é nós que chegamos atrasados. Atrasado é o Congresso Nacional, que demorou 195 anos para eleger a primeira mulher indígena para o parlamento. E quando falamos da importância dos povos indígenas, hoje reconhecidos pela ONU, nós somos 5% da população mundial, protegemos 82% da biodiversidade e somos reconhecidos pela ONU como uma das últimas soluções para barrar a crise climática. Quando se tem um marco temporal no Congresso Nacional, é como se estivesse jogando essa solução fora. Os povos indígenas representam 30% da solução global para enfrentar a crise climática. Povos e comunidades tradicionais representam 20% dessa solução. Isso significa que, somando povos indígenas e comunidades tradicionais, nós somos a 50% da solução para barrar a crise climática. E quando, de um outro lado, se tem todo enfrentamento territorial, em que saiu uma pesquisa quando estava se votando um marco temporal, como que a sociedade se aprovava ou não a demarcação dos territórios indígenas. E a maioria da sociedade brasileira apoia a demarcação dos territórios indígenas mais do que o salário mínimo. Então, isso significa que o parlamento, eu faço parte de uma rede parlamentar mundial, que é por um futuro livre de combustíveis fósseis, e nós falamos muito de transição energética. Mas, para fazer uma transição energética, nós precisamos urgentemente também falar de transição econômica, de transição política e de transição humanitária. Porque nós vivemos uma necropolítica onde se escolhe quem vai viver, quem vai morrer. Mas eu tenho discutido também que existe necro-humanidade, necro-meio ambiente, e eu tenho discutido que o parlamento brasileiro também comete não somente ecocídio, na qual o PSOL
o nosso partido já aprovou na Comissão de Meio Ambiente para tipificar o crime de ecocídio. Semana passada, enquanto acontece a conferência da COP em Baku, enquanto acontece o G20, por exemplo, no nosso estado de Minas Gerais, anistiou o crime de Mariana. Então, o ecocídio não é legal, porque, para nós, não existe morte legal. Eu sou da Comissão Externa, Yanomami. O garimpo ilegal que se tenta aprovar, o desmatamento ilegal, é como se nós validássemos, por meio das leis, também a legalidade da morte. E eu tenho dito que, no território indígena, eu aprendi sobre a velocidade das lutas. Na escola e na universidade, a velocidade da luz. Mas, no Congresso Nacional, a velocidade das leis. Mas existem 1.025 projetos de leis contrários aos povos indígenas e às questões ambientais. Para isso, é preciso urgentemente o Congresso Nacional, que, assim que votou medidas urgentes para Rio Grande do Sul, se vote em medidas urgentes também para a crise climática. No meio de 513 parlamentares, eu fui a única parlamentar a enviar recurso para a Secretaria do Clima no combate e ao enfrentamento, à adaptação e à crise climática hoje no Brasil. No meio de 513 parlamentares, existe uma ala muito negacionista que, na CCJ, na qual eu faço parte, vota projetos o tempo inteiro para tentar autorizar o desmatamento na Amazônia, e nós que sabemos que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas no Brasil existem 6 biomas, eu sou do bioma Cerrado, e a caatinga, que só existe no Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem um nome de árvore, que é Brasil, que vem da Mata Atlântica. Então, é importante também, que eu tenho dito sobre futuricídio, é quando compromete não somente o presente, mas as futuras gerações. E hoje o que se vê também é esse plano de futuricídio. E quando nós falamos de necropolítica, é preciso também reconhecer projetos importantes que estão no Congresso Nacional. Por exemplo, eu tenho uma PEC, que é uma emenda à Constituição Federal Brasileira. Hoje, mais de 20 países já reconhecem, inspirado na Constituição do Equador e da Bolívia, que é para a natureza ser reconhecida como sujeito de direito. Mas, no nosso projeto, tem um diferencial no artigo 6º, que trata a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Pampa, como sujeito de direito. O Pantanal, que queimou mais do que 3 vezes a cidade de São Paulo. Nós que sabemos que a nossa luta não é somente para enfrentar a queimada. A nossa luta é, sobretudo, para a reconstrução. Por isso que, junto com a ministra Sônia e a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, já que Guarani Kaiowá, que está ali também, fala do projeto Reflorestamento. Todo mundo está interessado em reflorestar a terra, só que as pessoas estão desmatadas por dentro. E nós precisamos, urgentemente, reflorestar o Congresso Nacional e reflorestar a política, porque, como diz Davi Copenaua, os povos indígenas evitam a queda do céu. Estamos no parlamento, mas fazendo pelo planeta. Muito obrigada, Célia, por chamar a atenção para essa palavra hoje tão esquecida, que é coerência, né, entre o que a gente quer e o que a gente, de fato, está fazendo. Passar aqui a próxima pergunta para a Larissa, Engaja Mundo. Larissa, há muito tempo a gente tem visto a juventude brasileira aí tomando a frente em várias lutas, principalmente no enfrentamento à crise climática. Gostaria de te ouvir sobre como que você vê esse movimento, quanto que os jovens, de fato, também estão conseguindo acessar, né, institucionalmente áreas importantes para ter sua voz projetada, e também como que fazer essa mensagem chegar, de fato, na população e conscientizar todo mundo socialmente. Tá certo. Oi, gente. Boa tarde, primeiramente. Eu acho que também queria começar agradecendo a mesa. Assim, para mim é bem importante estar dividindo essa mesa com 2 mulheres indígenas. Eu, enquanto uma mulher negra do Acre, assim, estar nesse momento falando sobre o meu território também é super importante. E aí, entrando um pouquinho na sua pergunta, né, que é o que as juventudes podem fazer, como que elas são vistas, se elas são escutadas ou não. Hoje eu estou como uma das diretoras do Engajamundo, que é uma das maiores organizações de juventude no Brasil que trabalha com o tema socioambiental. E uma coisa que a gente discute internamente não é necessariamente se as juventudes estão sendo escutadas, mas é como que elas estão sendo escutadas. Que dentro do movimento climático tem um lugar da juventude que é muito boa para o barulho, é muito boa para fazer a foto-oportunidade,
mas a gente quer estar presente em todos os espaços. Assim. Então, como é que a gente consegue entender a importância da juventude não só na hora de fazer o barulho, mas também na hora de ter e participar das discussões sérias que estão decidindo sobre o nosso presente e que vão ter repercussão no nosso futuro, assim, que é a gente que vai ter que lidar com isso. E aí, quando a gente pensa sobre como é que a gente consegue trazer mais pessoas para dentro dessa conversa, uma coisa que a gente conversa bastante, e aí eu falo no plural sempre, porque eu acho que é importante também fazer essa distinção, que quando a gente fala de juventude, a gente está falando no plural. Existe uma diversidade enorme de juventudes nesse país, que é um país de dimensão continental. Então, eu, que sou do Acre, tenho uma relação completamente diferente do clima que uma juventude daqui do Rio de Janeiro. Porque é isso, né? E como que a gente vai lidando com isso e como é que a gente também vai trazendo essa conversa de uma forma que seja entendível? Como é que a gente pensa uma comunicação e as campanhas que possam acessibilizar o debate climático? Como é que a gente pensa o processo de educação climática de uma forma que seja relacionável? Então, eu, que sou do Acre, falando do processo de que o meu estado passou 2 meses imerso em fumaça por conta das queimadas, e que aquilo ali conecta com o dia a dia das pessoas. E aí, talvez, se eu for conversar com a juventude do Rio Grande do Sul, eu vou falar do cavalo que estava em cima do telhado durante uma alagação absurda do processo que a gente passou. Então, como é que a gente consegue pensar, e eu acho que isso a juventude ela consegue trazer de uma forma muito fresca e de uma forma que é muito relacionável, e a gente brinca e a gente usa meme, porque meme também é linguagem, e eu acho que é importante da gente deixar isso muito enfatizado. Como é que a gente descomplica e como é que a gente acessibiliza uma conversa que é do interesse de todas as pessoas, porque a gente está falando de uma coisa que está distante, a gente está falando de uma coisa que afeta o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Como que a gente pega o transporte público para ir para a universidade, para o nosso emprego, qual é a comida que a gente vai ter acesso no nosso dia a dia, se a gente vai ter uma casa ou se a gente não vai ter uma casa daqui para amanhã. Então, como que a gente consegue pensar essa discussão de uma forma que não seja sobre termos estrangeiros e siglas que ninguém entenda? Mas, se a gente for precisar usar isso, porque o debate técnico também é importante, como é que a gente faz isso numa conversa que possa ser com a gente na mesa de café da manhã ou no almoço de domingo, da gente conversar no olho no olho? E eu acho que a juventude consegue trazer isso de uma forma bem bonita. É isso, obrigada. Menos blá, 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 mais tete a tete, né? O Papa Francisco tem uma frase muito bonita. Ele diz que a juventude são as janelas, são os olhos por meio dos quais o futuro entra no presente. Então, a gente realmente tem que estar muito aberto, né? Tudo que os jovens têm a dizer. Muito obrigada. Doron do Google, né? Eu estava contando para ele antes que 15 anos atrás, quando eu comecei a cobrir meio ambiente, como eu fiquei impressionada como o Google chegou na Amazônia com Google Earth e outras tecnologias, né, de satélites que permitia monitorar melhor a floresta, e que muitos povos indígenas fizeram uso dessa tecnologia para proteger seus territórios. Doron, como é que você vê o papel da tecnologia nesse percurso, né, de Google até aqui, em ajudar os povos indígenas na proteção da sua floresta, garantir sustentabilidade e também fornecer bases para eles desenvolverem também as próprias tecnologias, né? Thank you, Vanessa. And first, let me just say how honored I am to be sitting here with such a group of leaders, all very kind of committed to climate action. So you're right. It's part of Google's DNA. In our core belief is that sustainability is something we should all care about. And at Google, we'll be doing a lot on that space. And I think it all ties back to our mission, which is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And obviously, information about climate and environment is key to that. So let me mention briefly a few areas. One is our products. So just imagine that we're now able to send text messages to people in the Amazon, for example, telling them that a river flood is coming their way in 48 hours or in 7 days at times, helping them actually save lives. And this is not science fiction. This is something we're currently doing with our Flood Hub. So we're taking satellite imageries
and we're taking data, like weather data, and with AI, we're able to predict those floods. We're covering already around 100 countries, 700 million people, and we're able to action this. So in Brazil, unfortunately, we all know the tragic events in the southern state of Rio Grande do Sul, and we were able to send text messages there and save lives. Another thing we're doing is partnering with other NGOs in the ecosystem to help them in the area of sustainability. So, for example, CRIA is a group that holds the biggest bioenvironmental data set here in Brazil. And we help them to go on Google Cloud. And by doing that, they're now open to researchers from around the world. So that's another way to make sure that the biodiversity of Brazil, whether it's plants, animals, the environment overall, is protected, and we're investing in research there. I'll mention two more things. One is on the philanthropic side of things. Google has been investing a lot, donating a lot to NGOs in Brazil. We have Fabio Coelho here, our president for Google Brazil, who is very committed in that area. In the past 9 years alone, we donated $38 million. And one of our donations went to the Foundation to Protect the Amazon. And what we've done there is to create, with this foundation, digital hubs for women, indigenous women in the Amazon, to help them grow their businesses, right? So by doing that, you're able to transform their business, help those businesses and help them grow. So I think there's a lot that we can do together, you know, the different products, different partnerships that we can form on the road to COP30, and we're committed to help in this journey. Muitas pontes a construir, né, Dora? Obrigada. Marciele, pergunta para você. Marciele, me conta, a partir da sua perspectiva, o Doron falou um pouco sobre a questão de empoderamento das mulheres, né? Você é mamãe, com as outras indígenas maravilhosas que também estão aqui com seus filhotes, seus bebês. Como que você vê a possibilidade da gente amplificar, empoderar mais, né, as vozes femininas, indígenas, e da população como um todo dentro dessa participação, de colocar os povos indígenas na mesa, né, em frente dialogando com os decisores, com os tomadores de decisão nas mesas importantes no que diz respeito à proteção da floresta, clima, etc. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Farei manear na minha língua, né? É um prazer estar aqui representando a nossa organização, a COIAB, que é a nossa organização aí que representa os 9 estados da Amazônia brasileira. Mas eu gosto muito de ressaltar com muito orgulho que, para mim, estar aqui hoje, eu iniciei minha caminhada junto com o movimento de mulheres indígenas, principalmente do meu estado, né, de Rondônia. Então, estar nesse espaço hoje, enquanto mulher indígena, enquanto juventude, é uma conquista, né, principalmente das mulheres também que já estiveram à frente há muito mais tempo do que nós, né? Os nossos avós, as nossas mães, mas também outros parentes que fizeram essa caminhada, né, como a própria Sônia, que está aqui presente hoje, a própria Célia, que está aqui hoje. Foram essas mulheres também que nos deram a oportunidade de estar nesses espaços. E a oportunidade para nós, mulheres indígenas, ela nos dá também a partir do momento que a gente quer assumir essa responsabilidade, porque a gente sabe o quão desafiador é, principalmente a gente estar aqui à frente, tendo que usar o microfone para falar, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é importante justamente para que a gente possa fazer a nossa voz ser ouvida por vocês, né? E eu estava até falando ali, mas assim, em tom de brincadeira, mas, ao mesmo tempo, a gente observa isso aqui. Daqui a uns tempos é nós que vamos estar realmente aí dominando todas as pautas que estão colocadas para nós. Porque a gente pensa muito no coletivo, a gente não pensa só na gente, né? A gente pensa nas gerações que estão vindo, a gente pensa na nossa família, a gente pensa no nosso povo e a gente pensa no nosso território. Então, hoje, dentro da COIAB, eu venho acompanhando muito, porque antes eu conhecia a COIAB muito, o que ela fazia, mas eu não conhecia realmente o trabalho que ela tem em fazer nos estados, mas também a nível de Brasil, a nível internacional, né? E hoje a gente está aí ocupando alguns espaços
A gente teve agora mesmo na COP com alguns representantes indígenas da Amazônia, onde foi feita uma aliança, né, entre alguns povos que estavam ali, que vão receber as próximas COP. Né? O Brasil vai receber a COP 30 ano que vem, vai ser na Amazônia. Né? Tem outros países que também vão receber, e a gente está aí buscando fazer essa aliança junto com esses povos, que é da Austrália e das Ilhas do Pacífico, porque a gente sabe que também é importante trazer esse histórico e esse processo que eles estão sofrendo, né? Até porque a gente sabe que os povos que vivem na Ilha do Pacífico, eles já estão aí se afundando, né? E as pessoas muitas vezes não estão de olho nisso que está acontecendo. Eles correm o risco de perder o seu território, né? E é algo que a gente vem pautando muito, que a gente não pode perder o nosso território. E a bandeira de luta hoje da COIAB é justamente para que, não só da COIAB, mas das outras organizações indígenas que compõem a própria PIB, né, é justamente colocar que a demarcação dos territórios indígenas tem que ser considerado uma pauta climática. Se a gente quer trabalhar sobre essa questão de barrar a crise climática, a gente precisa realmente lutar pela demarcação dos territórios. E uma coisa que eu venho trazendo muito é que a gente não pode pegar essa responsabilidade só para nós. A gente precisa que vocês que estão aqui, né, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas de fora também entendam que essa luta é delas também. Né? E quando a gente fala sobre financiamento, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que esse financiamento chegue aos territórios indígenas, que são os que estão na linha de frente, aí, como barreira de proteção. Né? E a gente tem essas alternativas através de as nossas próprias organizações gerenciar esse recurso. A gente sabe também que as nossas organizações estão criando os seus fundos para poder justamente desburocratizar um pouco o que é receber esse recurso que vem do Estado. Né? Então, a gente vem brigando muito para que a gente também seja ouvido, porque a gente sabe a dificuldade que é para os nossos territórios receber esses financiamentos. Né? E uma coisa que eu falei durante alguns espaços do G20 foi que a gente precisa realmente cobrar, né? O próprio Lula falou, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, vocês podem falar para mim. Então, ano que vem, a gente vai ter a COP lá na Amazônia, e a gente quer que a mesma imagem que ele vende para fora de um Brasil que está preocupado com a mudança climática, com a biodiversidade, que ele também respeite quando volte para o Brasil. Né? Porque a gente não quer que tenha exploração de combustíveis fósseis, a gente espera que até a COP 30 isso acabe. Né? E uma outra coisa, assim, só para finalizar, a gente vai estar em peso, né, na COP 30, a gente espera, antes do evento oficial, fazer uma COP indígena, porque a gente quer realmente se articular para saber o que realmente nós, enquanto povos indígenas, queremos fazer durante essa incidência na COP. Mas a nossa bandeira de luta vai ser sempre demarcação dos nossos territórios, e a gente lançou a campanha agora, que a resposta somos nós. Né? Quem teve ontem lá no ato, a gente lançou oficialmente, e agora a nossa bandeira de luta, que a gente vai estar falando para todo mundo, é isso. A resposta somos nós. Somos nós, povos indígenas, somos nosso território, somos nós, juventude, mulheres, e todo mundo junto nessa luta aí. Nosso tempo acabou, mas eu vou ser um pouco rebelde e vou colocar minha última pergunta, porque não tem como essa pergunta não acontecer. O governo brasileiro tem um compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Então, Célia, para você, primeiramente, brevemente, quais são as prioridades para a gente fazer isso? E para os meus demais convidados, palavras-chave de ação, pensamentos para a gente atingir esse objetivo. Primeiro, que, assim como Marina Silva, a ministra Silva, foi questionada no Congresso Nacional, eu acredito que precisa deixar de ter político e ambientalista de conveniência. Tem que ser pensado, sobretudo, que nós, povos indígenas, somos muito mais que ativistas. Perguntava para mim, passando, se nós era ativista. Falei, ativista, a gente pode desistir se sua família está sendo ameaçada. Quando estão sendo ameaçadas, não tem como desistir, porque é a nossa vida que está nesse lugar. E 80%, inclusive, saiu uma matéria que, na verdade, 50%, defensores ambientais, 50% são indígenas que são mortos. Então, defender a terra hoje, defender o planeta hoje, também é perigoso. Segue a Colômbia em primeiro lugar e o Brasil em segundo lugar.
E como nós queremos evitar, inclusive, que na Agenda 2030 não ultrapasse 1,5 graus. É preciso também que, assim como a Amazônia, você sabia que a Amazônia tem 80% dos parlamentares que são antiambientalistas? Então, se nós somos boas para cuidar do planeta, urgentemente, assim como a Amazônia é o estado que tem maior população indígena, nós estamos boas para ocupar o parlamento. Então, temos que mudar a bancada, temos que transformar a bancada, temos que eleger indígena, e, por isso, nós somos autora da consulta no TSE. Nas próximas eleições, vai ter tempo de rádio e TV para as candidaturas indígenas e vai ter fundo partidário. Porque, se nós somos bonitos para concorrer à política, tem que ser potente também. Porque nós até podemos não ser as Barbie que passam no cinema, mas nós somos braba no Congresso Nacional, somos braba, ministra, somos braba em defender nosso território. E dizer que, assim como cada um de nós somos humano, junto nós somos a humanidade. Cada um de nós somos uma árvore, junto nós podemos ser floresta. A Amazônia não é o outro, floresta não é o outro, cerrado não é o outro. O cerrado, a floresta, somos nós. Se aprendemos a cuidar da floresta e da terra, assim como cuidamos de nós e da nossa família, nós podemos ter um futuro garantido para se viver. E já para encerrar, meu pai fala que o primeiro relógio que ele teve que levantar uma casa e teve que fazer 2.000 adobe. Só que aí, quando ele teve o relógio, ele perdeu o tempo. E nós, cada um de nós, falamos que a luta para combater o feminicídio, o ecocídio, o amoricídio, porque quem mata o meio ambiente perdeu a capacidade de amar. E aí, a nossa luta vai ser verdadeira quando não for uma luta contra o tempo, mas uma luta pela retomada do tempo. A escala 6:1 é uma escala desumanitária, mas entendemos que a nossa luta demora muito mais para curar do que para não adoecer. Então, a nossa luta não é só para reflorestar, é, sobretudo, para não desmatar. A nossa luta não é somente para curar. A nossa luta é, sobretudo, para não adoecer. E, nesse sentido, nós queremos que o Parlamento brasileiro reconheça os povos indígenas, a sociedade, como os bons artilheiros. Ninguém reconhece os povos indígenas como bons artilheiros, embora temos muitos indígenas bons no futebol, mas nós somos boa artilheira, porque no Congresso Nacional, enquanto ministra, tem hora que a gente não pode ser artilheira e fazer gol, nós somos boas zagueiras. Tem hora que não dá para fazer a defesa na zaga, nós somos boas goleiras. Porque sabemos que, quando jogamos junto, o placar do planeta, pelo planeta, todos ganham. Porque, nesse placar, quem ganha é a humanidade. Palavras-chave, pessoal, para a gente encerrar. Fica até difícil seguir depois dessa, mas eu acho que, a nível do que a gente precisa urgentemente, assim, eu acho que, como já foi falado aqui, eu vou ecoar isso, então a gente precisa de demarcação já. E a outra coisa, a gente precisa de financiamento para grupos vulnerabilizados e os primeiros impactados pelas mudanças climáticas. E isso inclui povos e comunidades tradicionais, isso inclui organizações de mulheres, organizações de juventude. Então, eu acho que é isso, né? A gente reconhecer esse território enquanto importante, primeira linha de defesa, e que, para a gente fazer isso, a gente também precisa de recurso. É isso, obrigada. Goran? Yeah, this is indeed a tough act to follow. What I would say is that the technology can play a very, very important role in fighting deforestation. And if I can quickly give a couple of examples. One is to fight fire, wildfire. We know back in 2022, we saw the numbers, 85% of wildfire in Brazil happened in the Amazon. So what we've done in 2023, we launched a wildfire alert. So we are taking real-time satellite data, combine it with AI, and when we see a fire, we can alert the authorities right away. And we can also send alerts through Google Maps and Google Search to the people on the ground and actually save lives. Another thing is transparency. People need to know what's going on here in Brazil at the Amazon. So what we're doing, we have Google Earth Engine, which has a collection of satellite imageries from 35 years. And you can combine and see the trend. And the trend is really bad, right? So people can see deforestation as it works through the satellite imagery. And by that, we can empower action. And the last thing I mentioned, the topic du jour is AI, right? So we're working with an NGO to design real smart AI capabilities that will allow us to find those trees that were harvested in the Amazon in areas where logging is forbidden. So sort of fingerprinting
those trees. And by doing that, we hope that we can create real change. And by real change, I mean you can reduce net emissions by 178 ton, right, of greenhouse gases, and this by 2030. And this is 13% of overall Brazil goal. So technology can play a really critical role in fighting deforestation and making sure the Amazon survive for the benefit of the world altogether. Thank you. Thank you. Marciele, palavras finais. Eu queria pedir para todo mundo ficar de pé. E aí a gente vai fazer o grito, que eu acho que é o grito que nós, povos indígenas, sempre fazemos, principalmente quando a gente reivindica os nossos direitos, que é demarcação? Já! Demarcação? Já! A resposta? A resposta? E diga o povo que avança.